Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, a segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. O título da terça-feira, receber a palavra de Deus com fé. E o versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por tua palavra, que tem operado eficazmente em nós, produzindo em nós o teu plano, a tua economia, fazendo crescer em nós tua vida, tua natureza, até nos tornarmos teus filhos maduros, prontos para receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias e por sempre, em todo momento, com tua palavra, teu Espírito, Senhor, está nos encorajando a prosseguir, a não olhar para trás, a avançar olhando para o alvo. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor fez até aqui e pelo que nós cremos o Senhor ainda fará. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, estamos entrando no capítulo 4 do livro de Gálatas, os 2 primeiros versículos. O apóstolo Paulo diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, isso aqui Paulo estava aplicando à situação do povo de Israel, e esse tutor é a lei. Qual é o tempo pré-determinado pelo Pai? O tempo da vinda de Cristo. E agora, irmãos, após a vinda de Cristo, o que Deus quer? Deus quer que nós também avancemos de crianças, né? Porque nós somos filhos de Deus, é o que o versículo 5 fala. Versículo 5, Gálatas 4, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Então, nós vamos ver mais para frente, durante a semana, essa questão da filiação desse versículo. Mas a questão é, por que Cristo veio? Não só para nos resgatar dos tutores e curadores, mas para que nós nos tornássemos filhos de Deus. E após isso agora, o que Deus quer? Que nós avancemos e nos tornemos filhos maduros. Porque do contrário, irmãos, se nós ainda formos crianças, nós ainda vamos depender de tutores e curadores. É por isso que o primeiro parágrafo da página 24 dessa terça-feira diz o seguinte: uma vez que fomos emancipados por Cristo, o que é emancipado? Quer dizer que você já responde por si mesmo, você já é maduro para assumir responsabilidades civis. Então, normalmente isso acontece aos 18 anos. Mas alguns, por exemplo, para poder trabalhar, são emancipados mais cedo. E aí eles podem responder civilmente por seus atos, vamos dizer assim. Então, lógico, irmãos, que não estamos aplicando isso a ser emancipado de Deus. Nós estamos falando de ser emancipado de tutores e curadores, de aios, de aprender a depender da palavra de Deus, puramente de Deus, para servir a Deus, para crescer em vida, e não ficar sempre encostado, recebendo a ajuda de tutores e curadores. Todos nós precisamos avançar para isso. Então, continuando, uma vez que fomos emancipados por Cristo, não precisamos mais de tutores e curadores. Talvez algumas igrejas com poucos irmãos esperam a ajuda de outras igrejas ou que algum irmão lhes seja tutor, ajudando-os e indicando-lhes o caminho. No entanto, Cristo já veio, ele morreu e ressuscitou por nós. Recebemos a bênção de Abraão, o Espírito prometido.
e temos também a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos tudo nas mãos. E aqui, no Alimento Diário, nessa terça-feira, algo muito rico, mostra a questão da palavra, do Espírito, né? Como Deus faz a obra, e mostra também, utilizando o exemplo de Gênesis, o homem. Então, o que nós vemos em Gênesis? Em Gênesis, né, começamos a ver agora o que aconteceu no início em Gênesis. E ali você sabe, por causa da rebelião de Satanás, a terra se encontrava sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus estava pairando. Por que o Espírito de Deus pairava? Esperando a ação, a ordem que vem da palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito que faz a obra de Deus, ele atuou e houve luz. Agora, então, se você vê a obra nos primeiros dias, é a palavra e o Espírito, mas no sexto dia é adicionado o homem. Então, qual que é o princípio agora? É que também é a palavra e o Espírito, mas a ferramenta agora que Deus quer usar é o homem. A partir da criação do homem, o desejo de Deus era que o homem recebesse a sua palavra com fé e através do seu Espírito, então fizesse a obra de Deus. É o que infelizmente não aconteceu no começo em Gênesis, né? Nós sabemos que em Gênesis 3, Satanás, como a serpente, enganou Eva. Enganou por quê? Porque Eva desobedeceu a ordem que vem da palavra de Deus. Então vai ser sempre esse o caminho que Satanás vai tomar, fazendo-nos desobedecer. Primeiro distorcer, para nos fazer desobedecer a palavra de Deus. E sempre que isso acontece, o resultado é morte. Eu vou ler ainda aqui no quarto parágrafo da página 24, veja quão rico é isso, não é? Por quê, irmãos? Para que nós obedeçamos a palavra de Deus, nosso coração, nosso espírito, precisa ser um espírito humilde, vazio, um coração quebrantado. Do contrário, se há segundas intenções, a ambição, nós não vamos seguir a palavra de Deus. O que Satanás despertou em Eva foi a ambição dela de se tornar como Deus. A hora que ele falou isso, olha, se você comer desse fruto, Deus sabe, você vai ser igual a Deus. Aquilo despertou, elevou o coração de Eva para aquilo. E aqui fala assim, né, página 24, quarto parágrafo. Com a criação do homem, um terceiro elemento surgiu. Agora, a palavra, o Espírito e o homem. Deus está pronto para falar e o Espírito de Deus está pronto para agir. Contudo, Deus procura um homem que tenha espírito aflito e abatido, que tenha amor reverente por sua palavra e creia nela com convicção. Dessa forma, o Espírito pode fazer a obra de Deus utilizando esse homem. E aí entra, irmãos, esse versículo que nós lemos no começo de 1 Tessalonicenses 2. A igreja em Tessalônica era uma igreja jovem, uma igreja comparado aos Gálatas, era uma igreja com pouco tempo. Mas essa igreja, quando o apóstolo Paulo falava, ela recebia essa palavra como de fato era a palavra de Deus, e essa palavra produzia algo. Por isso, quando Paulo começa a escrever a Epístola aos Tessalonicenses, talvez coisa de 1 ano após a igreja ter sido gerada, logo no começo da Epístola, no versículo 7, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, Paulo mostra como era o impacto daquela igreja na região. Ele diz assim, versículo 7, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. O que é isso, irmãos? Depois, lá no capítulo 2, versículo 13, ele mostra, esse é o operar da palavra e do Espírito dentro dos Tessalonicenses, dentro, né, e fora, né? Por quê? Porque eles recebiam a palavra de Deus com fé. Isso é muito importante. Se nós não recebemos a palavra de Deus com fé,
A palavra não opera. Se é palavra de homem, você olha e fala assim, nossa, palavra bonita, né? É como filosofia. Você olha a palavra de uma poesia, a palavra de um filósofo, fala assim, nossa, palavra bonita, dá para refletir, fazer uma reflexão, mas não muda você. A palavra de Deus é diferente. A palavra de Deus, como nós vemos em Hebreus, ela é uma espada que quando entra, ela vai cortando e separando aquilo que é natural e carnal daquilo que é espiritual. Mas se você recebe a palavra de Deus como uma palavra de homem, como uma simples poesia, uma simples filosofia, algo bonito, você olha, você sai da reunião e fala, mensagem bonita, palavra bonita, aprendi mais um pouco. Se for só isso, ela não muda, ela não produz algo em você. A palavra é muito importante na nossa vida. E graças a Deus, irmãos, através da palavra profética, o Senhor tem feito jorrar como rios de água viva a sua palavra, a revelação da sua palavra, para ficar claro para nós o propósito de Deus, o que Deus quer, o caminho a seguir, o caminho que nos conduz a tornar-nos filhos maduros. Por isso hoje, irmãos, nós temos tantas coisas, né, que nos fazem voltar para a palavra. Temos a imersão, os folhetos, né, tem o próprio alimento diário, os gritos de guerra, enfim, tudo para quê? Para que a palavra seja inculcada em nós, para que ela entre como essa espada, separando tudo, não como uma mera reflexão ou algo bonito, mas como palavra de Deus. E é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Mas se não há fé da nossa parte, então a palavra fica como palavra de homem. A própria Bíblia, se você não crê, ela permanece aquela palavra, né, letra preta no papel branco. E o próprio Senhor Jesus, João 6, a gente tem um grande exemplo disso. O Senhor estava falando algo que era espiritual, mas porque havia falta de fé em alguns discípulos, eles entenderam aquela palavra de uma forma errada. E aí no finalzinho do capítulo você vê, muitos discípulos abandonaram o Senhor. Mas quando o Senhor perguntou isso para os seus 12 discípulos, Pedro disse, para quem iremos? Porque ele pergunta, vocês vão me abandonar também? Vocês vão embora? Pedro fala, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Quer dizer, é uma outra maneira de olhar, é olhar com fé, crendo, aquele homem Jesus fala a palavra de Deus, é a própria palavra. Então, isso, irmãos, faz a diferença de não só permanecer, mas de deixar a palavra de Deus entrar em nós como palavra da vida eterna e mudar a nossa vida. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.